celestial, mais uma vez estamos aqui. O Senhor nos deu graça, deu vida, e nós queremos dedicar esta vida ao Senhor. Estamos dedicando esse culto de louvor, de adoração. Também queremos aprender do Senhor, da Tua Palavra. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada um de nós. Nós pedimos a bênção do Senhor sobre toda a igreja, sobre todos aqueles que estão nos ouvindo nesta hora. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós pedimos. Amém. Boa noite com Jesus, e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Graças a Deus estamos neste lugar, que não é qualquer um lugar, mas é um lugar escolhido por Deus para nós estarmos. Nós ouvimos no programa, nós fosse falar, poderia só comentar alguma coisa do programa, era suficiente. Mas eu estava pensando, os meninos estão transmitindo nossos cultos, e essa meia hora que nós dedicamos e mandamos para o ar, para as ondas, que chega até as pessoas que estão nos ouvindo, é o suficiente. Nós temos muita segurança, e essa meia hora é feita com dedicação a cada eleito que ouve a mensagem. Estava pensando, o pastor Joaquim é o maior evangelista que eu conheço, evangelista da mensagem. E com esse tempo ele manda para todos os ouvintes uma coisa que é a pura palavra de Deus em relação à mensagem que nós recebemos nesse tempo. E meditando o que ele falou em relação à mensagem do alimento espiritual no seu devido tempo, ele diz que Elias foi para um lugar secreto no tempo de seca que ele mesmo trouxe sobre a terra, mas ele tinha um lugar aonde ele tinha o seu alimento. Nós temos o lugar aonde alimentamos espiritualmente, por mais que a seca espiritual é muito grande, porque a chuva natural, a chuva de bênçãos naturais, grandes coisas, está caindo, bênçãos naturais sobre aqueles que são de mentes naturais e pensam em bênçãos materiais e carnais, que enchem os olhos, que enchem as medidas para eles. Bênçãos naturais, bênçãos carnais, isso nos seus louvores, em tudo que eles fazem para servir a Deus, e recebe chuva de coisas naturais. Mas Elias estava recebendo coisas que era subnatural e era espiritual. A seca estava assolando. E
a seca está assolando nesses dias, a seca espiritual, a ponto de que as pessoas eleitas que estão ainda sem encontrar com o profeta de Deus, sem receber o profeta de Deus, às vezes está só com aquele restinho, só resta um restinho, quase que está morrendo. Mas quando a mensagem chega na porta do eleito, na casa do eleito, na vida do eleito, o alimento espiritual chega e ele sobrevive. E ele tem vida com abundância. Então, eu estava pensando isso, que se nós simplesmente mandássemos para o ar só essa meia hora aí, para aqueles que precisam de ouvir essas coisas, era o suficiente. Se nós, depois dessa meia hora, fizer alguma coisa, mesmo que não acertamos, mesmo que às vezes não damos conta de mandar da forma tão como deveria ser, mas essa meia hora a gente tem confiança nisto. Tanto os que estão aqui ouvindo, como aqueles que estão fora ouvindo nessa transmissão. Então, eu ainda não vi um evangelista maior do que esse para essa mensagem. Tem evangelistas, sim. Agora, para evangelizar a mensagem para os eleitos, nós tínhamos um programa de rádio e mandava aquele programa às 6 horas da manhã, vários anos. Conversei com uma pessoa ontem, ele não esqueceu, até disse que vem aqui. Muitas pessoas ouviram e nunca esqueceram do que ouviram e nem vai esquecer. Mas agora, de uma maneira, uma transmissão, agora neste horário, 19 horas, está indo até os lares, aonde eles podem conectar, como às vezes tem pessoas que fazem grupos para ouvir. Que Deus abençoe cada um, pelo que nós já ouvimos hoje e pelo que vamos continuar ainda vendo e ouvindo. Nós fomos abençoados, creio que as pessoas que ouviram essa mensagem, estão ouvindo ela, todos os nossos cultos, a mensagem de alimento espiritual está sendo levada, uma porção para cada culto, né? Então, nós estamos confiando que o povo está sendo abençoado. Amém? Vamos colocar de pé, então, e vamos ler Malaquias 4, 5 e 6. Malaquias 4, 5 e 6. Se puderem. Muito conhecido esse texto, e ele é citado, é usado na mensagem à era de Laodiceia, que é esta última era. Então esses dois versículos são citados nesta mensagem. Nós vamos usá-lo. Malaquias 4, versos 5 e 6 diz: Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Que Deus abençoe essa leitura. Podeis assentar. Conquista
Então nós vamos ouvir a respeito desse assunto aqui de Malaquias 4, 5 e 6, principalmente o versículo 5, eis que eu vos envio. Eis que eu vos envio, profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Hoje eu estava dando uma voltinha ali, lembrei daquele hino, eu falei com o Paulo, como foi nos dias de Noé, que o dilúvio tudo se acabou. Também nos dias de Sodoma, que o fogo tudo devorou. Mas contudo, não houve agonia como nesse dia que vem o Senhor. E eu até desejei que fosse cantado, tem alguma coisa a ver. São dias, como nós tivemos no culto passado, falando que podia ser os dias, tempo, época mais feliz, de mais tranquilidade, pelo tanto de conforto que alcançamos e o tanto que tem para alcançar, e é o tempo que tem mais pessoas infelizes do que nunca, agoniados, estressados e dementes, Alzheimer, essas coisas que atacam nesse dia que nós estamos vivendo e deixa as pessoas atormentadas. Mas pela graça de Deus, há um lugar secreto para aqueles que estão com Elias para esse dia. Então eu não posso, é o texto, a mensagem da série, lido por texto, o mensageiro. Aí eu não posso ler esse, vou só comentar algum parágrafo aqui, diz assim o 23. Tem uma mensagem dessa que não tem parágrafo, tem só os textos, mas essa aqui tem. Que diz assim, ninguém conhece o conteúdo daqueles trovões, porém, temos de saber, foi proibido a João de escrever o conteúdo daqueles trovões. Ele ia escrever, mas a voz diz, não escreva, porque isso não é para agora. Então diz assim, e necessário, ou seja, e necessitará de um profeta para obter a revelação, porque Deus não tem outro meio de publicar as suas revelações escriturísticas, exceto por meio de um profeta. A palavra sempre veio através de um profeta e sempre virá. Que esta é uma lei de Deus. É evidente mesmo por um exame fortuito da Escritura, o Deus imutável, com caminhos imutáveis, invariavelmente envia o seu profeta em cada época, onde o povo tem desviado da ordem divina. Com ambos, os teólogos e o povo têm se apartado da palavra. Nós aqui, irmãos, sabemos disso, mas nós não quisemos ficar apartados da palavra, fora. Mas o mundo prefere ficar, porque pesa para eles viver a palavra, ficar ao lado da palavra. Difícil para uma mulher querer colocar ao lado da palavra de Deus. Mas veja bem, com ambos, os teólogos e o povo, tanto os ensinadores como o povo, tendo se apartado da palavra, Deus sempre envia o seu servo
a este povo. Mas a parte dos teólogos, a fim de corrigir os falsos ensinos e guiar o povo de volta a Deus, ele envia o mensageiro para fazer isso, trazer o povo de volta aos ensinos e guiar o povo de volta, pois saíram, desviaram. Estava pensando, lá da primeira era começou a desviar, foi desviando. Você imagina agora, com 2000 anos, que tamanho está esse desvio? Se você atira e a diferença é mínima aqui, mas lá no alvo vai dar muito longe. Mas um profeta acerta no alvo. E todos que aceitam um profeta de Deus como um profeta têm esse galardão de acertar o alvo, em ouvir e aceitar a palavra de Deus, como ela é, sem nenhuma interpretação humana, sem nenhum desvio de mente humana, mas como ela é pura. Então veja bem, assim vemos um mensageiro da sétima era, e ele é um profeta. Não somente vemos que vem este mensageiro aqui em Apocalipse 10:7, porém vemos que a palavra fala de Elias vindo antes do retorno de Jesus. Aí, irmãos, continua, chega nessa leitura que nós fizemos aqui, mas a gente vai simplesmente citar alguma coisinha a respeito disso. No parágrafo 30, o que esse profeta de Deus para esta era, o que esse profeta de Deus, esse mensageiro para esta era, tem com Malaquias 4:5? Será que esse mensageiro é o de Malaquias 4:5? Para mim é o mensageiro de Deus, é o Elias para esse dia. Para você também é, para nós é o mensageiro. Mas quem é este homem que está com essa mensagem? Aí você sabe, não sabe quem é esse homem? Mas por que nós sabemos que é este homem? É por causa das vindicações. No parágrafo 30 diz assim: assombrosos atos de poder, sua ordem em fé. Por causa de assombrosos atos de poder e a ordem que ele tem na fé. Então, vamos ler isso aqui. Poderia continuar lendo aqui, mas o 30. A razão pela qual Jesus chamou João de Elias foi porque o mesmo Espírito que esteve sobre Elias havia voltado sobre João, da mesma maneira que havia estado sobre Eliseu depois do reinado de Acabe. Agora, aquele mesmo Espírito voltará outra vez sobre outro homem, um pouco antes da vinda de Jesus. Um pouco antes da vinda de Jesus. Ele será um profeta. Agora eu pergunto, William Branham é um profeta? A mensagem dele é profética? Você diz amém. É uma minoria, irmão, que diz amém a isso. Era uma minoria lá. Toda a vida foi.
Mas sempre existiu alguém que reconheceu, a viúva reconheceu. Você reconheceu. Ele será vindicado como tal por Deus mesmo. Esse homem, esse Elias de Malaquias 4, ele será vindicado por Deus mesmo, sendo que Jesus mesmo, em carne, não estará sobre a terra para vindicá-lo, como ele o fez com João. Isto será feito, então, pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vindica essa mensagem, vindica esse mensageiro, vindica esse homem que o Espírito de Elias veio sobre ele. O Espírito Santo. De modo que veja bem, de modo que o seu ministério será acompanhado de grandes e maravilhosas manifestações como profeta. Cada revelação será vindicada, não falha nenhuma, porque cada revelação virá a acontecer. Assombrosos atos de poder serão efetuados à sua ordem em fé. A fé deste homem trouxe assombrosos milagres e poder em fé. E você viu isso. Se você quiser olhar na mensagem ou examinar as mensagens, em cada mensagem está contando algo que aconteceu nesse ministério, tal qual nós cremos. Então será proclamada a mensagem que Deus lhe tem dado na palavra para voltar o povo à verdade e ao verdadeiro poder de Deus. Não é só ele que tinha o poder, mas também o povo tem o poder. Uma mulher da mensagem, que segue esta mensagem, desse mensageiro, tem poder para desafiar o mundo. O mundo com tudo que nele há. Um homem que tem esta mensagem, que recebeu essa mensagem, tem o poder para desafiar os milhões. E não tem quem convença um homem ou uma mulher que recebe a mensagem ou a revelação do cumprimento de Malaquias 4 e 5. Pode ser ele simples, pode ser quem for, mas não tem quem te convença. Deixa quem quer que seja o tamanho, o número de pessoas querer te convencer, a ver se convence. Não convence. Depois que o seu coração é convertido à fé apostólica, à fé dos pais, não tem quem te convence que esse batismo que não está nele não é o verdadeiro. E essa ceia que nós estamos tomando não é a verdadeira ceia. O pão asmo, o vinho e com lava-pé, como Jesus ensinou. Quem que vai te convencer agora que a ceia não tem lava-pé? Quem te vai convencer agora de comer um pedaço de pão aí, com fermento, dizendo que é ceia do Senhor, tomando um pouquinho de suco ali, dizendo que... Mas, ó irmão, é atos de poder, precisa poder para vencer o mundo. Atos de fé que vence o mundo. Então, será proclamada a mensagem que Deus lhe tem dado na palavra para voltar o povo à verdade e ao verdadeiro poder de Deus.
Alguns escutarão, porém, a maioria correrá. E efetivamente, para se organizar e rejeitá-lo, corre. Se esconde em algum lugar, porque quer viver uma maneira de vida que não encaixa com a mensagem do profeta, que é a palavra do Senhor. Tem que esconder em algum lugar. Mas o eleito, ele vai para o lugar secreto, onde ele ouvirá diretamente de Deus. E custa o que custar, mas ele prefere ficar ao lado da verdade. Amém? Sendo este mensageiro profeta de Apocalipse 10, 7, o mesmo Malaquias 4, 5 e 6 será naturalmente igual. E Elias e João, ambos, foram homens separados das escolas religiosas dos seus dias. Ambos eram homens do deserto. Ambos agiram somente quando eles tinham, assim diz o Senhor, diretamente de Deus, por revelação. Essa mensagem é assim. Ambos atacaram severamente a ordem e os líderes religiosos dos seus dias, mas não somente isto, mas desta maneira atacaram todos que eram corruptos, religião corrupta, favorecendo-se a si mesmo, é que o mundo está favorecendo a mim mesmo, então deixa que a coisa. Mas isso aqui, a mensagem ataca a corrupção, em todo sentido que pensar. Ou que corromperia outros corruptos, corrompendo outros. E todos profetizaram muito contra as mulheres imorais, é claro. Profetizaram contra as mulheres imorais e os seus costumes. Elias falou contra Jezabel. E João repreendeu a Herodias, a esposa de Filipe. Ainda que ele não venha a ser popular, ele será vindicado por Deus. Assim como Jesus autenticou a João, o Espírito Santo autentificou a Jesus, podemos esperar que este homem será primeiramente vindicado pelo Espírito, operando em sua vida em atos de poder que serão incontestáveis e jamais encontrados em qualquer outro lugar. Será que nós temos uma história, alguma coisa que conta aonde já houve na terra mais poder de Deus do que na vida desse mensageiro que se manifestou para esta era? Vindicado até pela ciência, em nenhum lugar. Pode sair e procurar se Deus já fez alguma coisa, pelo menos igual fez nessa vida. E este homem também, como João, testificará que Jesus está vindo. E a própria volta de Jesus provará que este homem verdadeiramente era o precursor da segunda vinda. Esta é a evidência final que este
é realmente o profeta de Malaquias 4 para o fim do período dos gentios. O próprio Jesus aparecendo. Então será muito tarde para aqueles que o rejeitaram, a fim de mais tarde iluminar mais a nossa apresentação deste profeta dos últimos dias. Permita-nos especialmente notar que o profeta de Mateus 17, ou seja, de Mateus 11, 12, foi João Batista, aquele predito em Malaquias 3 e 1. Aí ele vai continuar citando a Escritura, e nós vamos para esse parágrafo aqui, 32. Que coisa, podia ler assim, né? Mas veja bem, vamos ao 31. Sendo este mensageiro, profeta de Apocalipse 10, o mesmo Malaquias, é o que nós lemos aqui. Eu vou ler. Sendo este mensageiro, profeta de Apocalipse 10, 7, o mesmo de Malaquias 4 e 5, será naturalmente igual a Elias e João, como nós já lemos aqui. Deixa eu ver aqui. 32. Ainda que ele não venha a ser popular, ele será vindicado por Deus, assim como Jesus autentificou a João. O Espírito Santo autenticou a Jesus. Podemos esperar que este homem será primeiramente vindicado pelo Espírito, operando em sua vida em atos de poder que serão incontestáveis e jamais encontrados em qualquer outro lugar. O profeta, o próprio Jesus retornando. Então eu queria chegar aqui onde diz assim: atos incontestáveis de poder jamais encontrado. Então aqui nós vemos o que nós vamos prosseguir aqui quando o nosso tempo permitir. Aconteceu que, acabando Jesus de dar instrução aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar na cidade deles. E João, ouvindo, no cárcere falar dos feitos, enviou dois dos seus discípulos a dizer-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Jesus respondeu e disse: ide, anunciai a João as coisas que ouves e que vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e os pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado aquele que se não escandalizar em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João: que fostes ver no deserto uma cana agitada pelo vento? E assim, vocês conhecem essa escritura muito bem.
E às vezes nós não comentamos, mas você já sabe onde vai chegar. Agora, o importante é que aqueles que ouviram a João puderam também aceitar a Jesus, porque os grandes atos de poder que Jesus fez vindicou o seu ministério, vindicava o seu ministério, como também os mesmos atos dessa mensagem no final do tempo, como foi prometido, vindica esta mensagem, vindica esse mensageiro e vindica através dos grandes, poderosos atos infalíveis que só Deus pode fazer. Como eu estava lembrando que veio um homem de noite, aonde Jesus estava e disse: ninguém pode fazer o que tu faz se Deus não estiver com ele. E eu pergunto, será que um homem poderia fazer o que William Branham fez? Se Deus não estivesse com ele, trazendo essa mensagem final, vindicando a sua promessa de Malaquias 4, Apocalipse 10, 7, trazendo uma restauração da palavra, trazendo a manifestação do Filho do Homem, discernindo os corações, os pensamentos dos corações, e depois revelando os mistérios de Deus. Quem pode fazer isso nesse tempo do fim? Quem poderá fazer isso no tempo do fim? Quem poderá, pelo menos, empatar com isso aí? Nunca. Não tem personificador para isso, não tem jeito dessa mensagem ser personificada, porque ela é pura, é verdadeira, como a mensagem de Moisés foi lá, não pode ser personificada. Então eu estava pensando hoje, nós temos que sair da escravatura, como Israel saiu da escravatura, para poder ouvir de Deus no deserto. Nós temos que ir para um lugar que é deserto a todas essas coisas, para ouvir de Deus desta mensagem. Como nós não temos tempo suficiente para estar aqui, mas nós podemos ouvir em casa, nós podemos ouvir lendo a mensagem, nós podemos se identificar com a mensagem, e todas as vezes que nós olhamos, nós estamos vendo que nós estamos mais certos de Deus do que nunca, porque não tem para onde ir. Para onde iremos nós dessa mensagem? Mas eu estava pensando, tem gente que tem garimpo e tira um mundo de terra lá, de cascalho, para tirar alguma fagulha, mas fica feliz com aquelas fagulhas, porque elas é de preço alto. E aqui tem uma fagulha, que no meio de milhares de pessoas, essa fagulha está aqui, para não deixar a palavra de Deus voltar vazia. A sua vida enche essa palavra, você representa ela aonde você estiver. Nós representamos essa fagulha de grande preço. Existe, ainda bem que existe aqui nessa cidade, essas fagulhazinhas, que é de grande valor. Você é uma dessas fagulhas, e essa rede foi lançada e apanhou. É como um imã, essa mensagem é como um imã para o eleito. E o imã passa, a mensagem passa e o eleito segura, como as águiazinhas seguram nas asas da grande águia. E você está seguro, você está segura. Nós estamos seguros do que estamos fazendo, do que estamos falando, do que estamos transmitindo, porque é assim diz o Senhor, é a palavra de Deus. Vamos colocar de pé. Vamos, Jesus. Que Deus abençoe a cada um. A bênção de Deus esteja sobre cada um que nos ouve nessa noite, a bênção da cura, a bênção da libertação,
a bênção da certeza, da segurança que você está no que é verdadeiro, no verdadeiro Espírito, na verdadeira palavra, na verdadeira igreja, que é do Senhor Jesus Cristo.